Oi, galera! No episódio de hoje vamos falar sobre Platão. Este importante filósofo grego nasceu em Atenas, provavelmente em 427 a.C. e morreu em 347. É considerado um dos principais pensadores gregos, pois influenciou profundamente a filosofia ocidental. Suas ideias baseiam-se na diferenciação do mundo entre as coisas sensíveis, o mundo das ideias e a inteligência, e as coisas visíveis, seres vivos e a matéria. Filho de uma família de aristocratas, começou seus trabalhos filósofos após estabelecer contato com outro importante pensador grego, Sócrates. Platão torna-se seguidor e discípulo de Sócrates. 387 a.C., fundou a Academia, uma escola de filosofia com o propósito de recuperar e desenvolver as ideias e pensamentos socráticos. Convidado pelo rei Dionísio, passa um bom tempo em Siracusa, ensinando filosofia na corte. Ao voltar para Atenas, passa a administrar e comandar a academia, destinando mais energia no estudo e na pesquisa em diversas áreas do conhecimento, ciências, matemática e retórica, além da filosofia. Platão valorizava os métodos de conversação. De acordo com ele, os alunos deveriam descobrir as coisas, superando os problemas da vida, ajudando a definir a moral e dedicando seus esforços físicos e psicológicos. Aula de retórica, debates, música, geometria, astronomia e educação militar eram dadas. Para alunos pobres, ele indicava a busca pelo trabalho aos 13 anos. Afirmava que a educação da mulher deveria ser a mesma dada aos homens. Uma ideia defendida pelo grego foi a existência do mundo em duas partes: o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo inteligível era o do conhecimento e da sabedoria. Já o mundo sensível é aqueles que vivemos. Platão considerava esse mundo sensível inferior, pois nossos sentidos podem nos induzir a falhas. Essa teoria de Platão ficou conhecida como dualismo platônico e pode ser entendida melhor no mito das cavernas, criada pelo próprio filósofo. Na epistemologia de Platão, ou teoria do conhecimento, denominada teoria das ideias, Platão acreditava que somente a razão ou o intelecto seria capaz de alcançar a verdade imutável e eterna, a qual chamava de inteligível. Em contraposição, existia a realidade visível, chamada de sensível, uma vez que esta era percebida por meio dos sentidos humanos, e a possibilidade de falhar poderia levar ao engano e provocar falsas opiniões. Sendo assim, falava na existência de dois mundos: o mundo sensível, no qual a maioria da humanidade se encontra, porque se atém ao que é superficial e suscetível, à constante mudança e aos enganos dos sentidos. Mundo inteligível, também chamado de mundo das ideias, somente compreendido pelos poucos que, sob a luz da razão, buscam as essências do bem e do belo. Esse filósofo tinha uma visão negativa do mundo sensível. Considerava-o o território do homem comum, preso às coisas cotidianas. Segundo ele, o mundo sensível fora organizado por uma espécie de artesão divino, denominado demiurgo, que dera forma à matéria desorganizada ao imitar as essências do mundo inteligível. Este, por sua vez, era entendido como o reino da inteligência, o Logos, que em grego significava inicialmente a palavra escrita ou falada. No entanto, com o desenvolvimento do pensamento filosófico, passou a ter um significado mais amplo, abrangendo toda a razão humana. Além de tudo isso, Platão afirmava a superioridade do mundo inteligível, considerando como filósofo aquele que continuava indo além da imitação e aproximando-se da contemplação da essência. Em resumo, os sentidos poderiam conduzir ao engano, e o mundo inteligível, ou mundo das ideias, seria encontrado sob a luz da razão por quem buscasse as essências e a virtude. Porém, a maioria das pessoas não aprofundava seus conhecimentos em busca da verdade, ficando restrita ao mundo sensível, cópia do inteligível.
O mito fala sobre prisioneiros, desde o nascimento, que vivem presos em correntes numa caverna e que passam todo o tempo olhando para a parede do fundo, que é iluminada pela luz gerada por uma fogueira. Nesta parede são projetadas sombras de estátuas representando pessoas, animais, plantas e objetos, mostrando cenas e situações do dia a dia. Os prisioneiros ficam dando nomes às imagens, sombras, analisando e julgando as situações. Vamos imaginar que um dos prisioneiros fosse forçado a sair das correntes para poder explorar o interior da caverna e o mundo externo. Estaria em contato com a realidade e perceberia que passou a vida toda analisando e julgando apenas imagens projetadas por estátuas. Ao sair da caverna e entrar em contato com o mundo real, ficaria encantado com os seres de verdade, com a natureza, com animais e etc. Voltei para a caverna para passar todo o conhecimento adquirido fora da caverna para seus colegas ainda presos. Porém, seria ridicularizado ao contar tudo o que viu e sentiu, pois seus colegas só conseguem acreditar na realidade que enxergam na parede iluminada da caverna. Os prisioneiros vão o chamar de louco, ameaçando-o de morte caso não pare de falar daquelas ideias consideradas absurdas. E o Elipa, como é que ele tá? Cheio de novinha querendo me dar. E a Marconi, como é que ela tá? Cheio de novinha querendo me dar. E na 17, como é que ela tá? Cheio de novinha querendo me dar. Cheio de novinha, cheio de novinha, cheio de novinha querendo me dar.